crescimento populacional e epidemiologia. Você já deve ter ouvido ou até mesmo utilizado o termo exponencial, não? As expressões aumento exponencial ou crescimento exponencial aparecem muito nos jornais. São notícias sobre o mercado financeiro, segurança pública, saúde. Essas notícias, por exemplo, mostram que a função exponencial está presente nos mais diferentes contextos, apesar de a primeira definição no dicionário para a palavra exponencial esteja exclusivamente ligada à álgebra. Exponencial, adjetivo de dois gêneros. Matemática, que tem expoentes ou é relativo a expoente. Uma dessas aplicações surgiu no início do século XIX, a partir das ideias de um economista e matemático britânico, Thomas Robert Malthus. Em um dos seus ensaios, Malthus explica que o crescimento da população humana seria mais rápido do que a produção de alimentos. O que Malthus propõe é que a população humana, sem restrições, teria um crescimento exponencial, e esse crescimento rapidamente ultrapassaria a capacidade de produzir alimentos, uma vez que essa produção cresceria em ritmo linear. Expressando pessimismo em relação ao desenvolvimento humano, sem mesmo escrever uma equação, Malthus acabou por enunciar o que seria o primeiro modelo matemático de dinâmica populacional, o modelo malthusiano. Neste modelo, a população em dado instante de tempo, representada por PT, é igual ao produto da população inicial, P0, por uma função exponencial do tempo, E, elevado a Kt, onde K indica a taxa de crescimento da população. Seguindo o modelo de Malthus, a população mundial já teria atingido números astronômicos em pouco tempo e a Terra já estaria superlotada e inabitável. A teoria malthusiana, assim, perdeu validade nos últimos anos. O modelo é tratado, no entanto, como um modelo de partida para outras hipóteses sobre o crescimento populacional. Alguns anos depois, o matemático belga Pierre-François Verhulst propõe um modelo mais completo. Ele considerou que toda a população sofre inibições naturais no crescimento. Apesar de considerar um período inicial de crescimento exponencial das populações, o modelo de Verhulst possuía um valor limite para esse crescimento. Com o passar dos anos, os modelos de crescimento populacional evoluíram. Um exemplo é a formulação do primeiro modelo que considerava a interação entre espécies, o modelo predador-presa de Lotka-Volterra. O matemático italiano Vito Volterra e o estadunidense Alfred Lotka apresentaram as equações que representam as dinâmicas das populações de uma presa e de seu predador, a partir das interações entre eles. Nestes modelos, as curvas exponenciais ainda aparecem representando os crescimentos e decrescimentos das populações das presas e dos predadores. A partir da evolução dos modelos de dinâmica populacional, uma nova aplicação para este tipo de formulação matemática foi desenvolvida: os modelos epidemiológicos para representar a evolução de doenças infecciosas. Dois dos pioneiros neste campo foram os epidemiologistas escoceses Kemak e McKendrick. Eles foram os responsáveis pelo modelo chamado SIR, a sigla para Suscetíveis Infectados Recuperados. O modelo divide uma população em 3 grupos. O primeiro é o dos suscetíveis a serem infectados por determinada doença. O segundo grupo é formado por aqueles que já estão infectados. E no terceiro grupo aparecem os já recuperados da doença, considerados imunes. Quando observamos esse modelo graficamente, percebemos um crescimento exponencial no período inicial de evolução do número de infectados, exatamente como nos crescimentos populacionais dos outros gráficos que apareceram aqui. Esse modelo passou por modificações e evoluções ao longo do tempo, recebendo contribuições de muitos pesquisadores. Variáveis foram acrescentadas, novas equações criadas e, com isso, chegamos a modelos com resultados cada vez mais próximos da realidade. Vamos olhar para um exemplo recente, a pandemia da Covid-19, declarada no início de 2020. A partir dos estudos de diversos epidemiologistas de vários países, foi possível prever os cenários de evolução da doença caso nenhuma medida protetiva fosse tomada. Mesmo sem conhecimento teórico, a partir apenas da observação dos números de casos acumulados da doença nos primeiros meses, percebemos o quanto era perigosa. Se olharmos para os números de casos acumulados a cada dia no Brasil, por exemplo, no período de março a maio de 2020, conseguimos traçar um crescimento exponencial quase que perfeito. Mas, como revela o modelo de Verhulst,
Todo crescimento populacional tem um limite. Felizmente, isso também se aplicou ao caso da Covid-19. Ainda que com diferentes aplicações e níveis de complexidade, percebemos que a curva exponencial está presente em todos os exemplos. Aquela função que aprendemos na escola, escrita com letras soltas, na maioria das vezes e que parece sem sentido algum, está muito presente na nossa vida e na nossa história.